Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem vai visualizar depois. Estamos aqui ao vivo, vamos ver se dá tudo certinho. Eu estou aqui no Instagram, quem está chegando, vai falando um oizinho. Estamos aqui também no Facebook. Olá, tudo bom, meus amores? Oi, Cláudia. Oi, filhote. Todo mundo que está entrando, falando um oizinho. Tudo bem com vocês? Então hoje, olha, eu trouxe um assunto que eu acho que muito importante, especialmente para o momento atual. Olá, tudo bom? Oi, Dani, quem está chegando? Vou falando um oizinho aqui no Face também. Então hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto muito importante. Oi, Dani, quem está chegando? Oi, boa tarde. Nem sei se já é boa tarde. Vamos falar então sobre doenças autoimunes, doenças inflamatórias, né? Um assunto que eu considero muito importante, especialmente para o momento atual, né? Oi, Pati. Então, se vocês têm alguém na família, né? Algum amigo, amiga que está passando por uma situação de um diagnóstico como uma doença autoimune, uma doença inflamatória, chame para essa live, porque eu tenho certeza que nós falaremos assim algo que vai poder ajudar muito, né? Estratégias que nós vamos poder aplicar para contribuir com o tratamento, né? Porque o intuito nosso aqui é simplesmente somar, não é mesmo? Então, oi, Pati. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é uma doença autoimune, o que pode causar uma doença autoimune, quais os tratamentos, o que nós podemos agregar de tratamento complementar, né? E o que Olá, tudo bom? Oi, Fátima, Pati, quem está chegando aí também no Face, nós estamos no Instagram e no Face, então, ora eu posso olhar um pouquinho aqui para a câmera do Insta e ora aqui no Face, tá? Então, quais são as doenças, né, autoimunes mais conhecidas, né? Doenças autoimunes e inflamatórias, né, que nós vamos falar. Então, as mais comuns, olha só, existe uma lista enorme, cada dia aumenta mais, né, as doenças autoimunes. E por que isso está acontecendo, né? Então, nós temos, olha, fibromialgia, lúpus, tiroidite de Hashimoto, que tem aumentado muito, especialmente entre as mulheres, retocolite, artrite reumatoide, vitiligo, psoríase, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, endometriose, anemia hemolítica, alguns tipos de dermatites, líquen plano, doença celíaca, olha só, a lista é enorme, né? Hepatite autoimune, síndrome miastênica, oftalmia, doença de Crohn, pênfigo bolhoso, púrpura, espondilite anquilosante, sarcoidose, olha como a lista é grande de doenças autoimunes, né? Como tem aumentado. Alopecia areata e doenças inflamatórias, né? Como rinite, sinusite, labirintite. Nós temos também herpes, candidíase, amidalite, gastrite, vasculite, olha só, tudo que termina em ite, né? Tudo que termina em ite é uma inflamação. Oi, Má, tudo bem? Nós estamos aqui no Face, no Instagram, quem tá chegando? Oi, Mi, Rô, você tá aí também? Cá, Fá, todo mundo. Então, gente, olha só, nos últimos 10 anos,
né? Nós tivemos um aumento de 400%, né? Nas questões ligadas a doenças autoimunes. Olha só, 400% em 10 anos. E a previsão para 2030 é que mais de 50% das pessoas desenvolverão. Então, como ficaremos, né, após a pandemia, né, com as doenças autoimunes? Então, é por isso que esse assunto é muito importante, né? Nós precisamos entender mais como ela se manifesta, quais as estratégias que nós podemos, né, desenvolver, aplicar. Então, existe, assim, muita desinformação, né? Até mesmo nos remédios ditos como biológicos, né? Nós pensamos até ser algo positivo. Entretanto, esses medicamentos biológicos, além de ser, né, de alto custo, né, eles têm inúmeros efeitos colaterais. Os corticoides, né, que são imunossupressores, todos com efeitos colaterais. Por quê? Normalmente, esses medicamentos, eles são simplesmente voltados para os efeitos colaterais, né? Ele vai tratar a dor, entretanto, nós não estaremos tratando a verdadeira causa, né? E infelizmente, né, no Brasil, os médicos não são treinados para tratar a verdadeira causa, como é na Europa, né, nos países como Itália, Alemanha, né, nós temos uma outra visão. Então, o que nós buscamos, né, quando nós temos um diagnóstico, né, como uma doença autoimune como uma dessas, né, que eu citei? Quem está chegando, quem está entrando, oi Andréia, tudo bem? Então, o assunto hoje é doenças autoimunes, nós estamos no Face, no Instagram, e quais as estratégias nós temos? Eu trouxe aqui tudo que eu poderia passar para vocês, né, daquilo que nós temos aqui, daquilo que nós orientamos aqui na loja. Então, o que nós buscamos quando temos um diagnóstico de doença autoimune? Nós queremos resultado, não é mesmo? Nós queremos um especialista que nos traga resultado e não simplesmente ficar olhando somente para os efeitos, né, da dor, diminuir a inflamação. Tudo isso é importante, mas tratar a verdadeira causa, né? Oi Ana, tudo bom? Então, o que é uma doença autoimune, né? É quando, de uma maneira bem simples, né? É quando o meu sistema, né, o nosso sistema imunológico começa a atacar o próprio corpo, né? As células, né, da minha imunidade, ao invés de me defender, ela começa a atacar. Por exemplo, na tireoidite de Hashimoto, é quando as células, né, da tireoide começam a se atacar, né? Aí surge uma tireoidite de Hashimoto, por exemplo. Se as células da pele começam a me atacar, nós podemos desenvolver a psoríase. Então, quem tá chegando, oi Mara, tudo bom? Boa tarde. Então, olha só, já há muito tempo, quando eu estudei, né, quando nós, né, Mari, que tá aí também comigo, é uma alegria, minha colega de turma de nutrição, qual era o livro que nós estudávamos, né, Mari? O livro de Guyton, né, onde ele falava muito sobre a inflamação como sendo um processo, né, do sistema imunológico, com produção de citocinas inflamatórias, né, e aí nós temos inúmeras citocinas inflamatórias, NF-κB, as interleucinas, né? E aí nós entendemos que tudo que termina em ite é uma inflamação, né? Então, gastrite, rinite, gengivite, bronquite, né? Tudo que termina em ite, nós entendemos que está ocorrendo um processo inflamatório, né? Quem tá chegando, oi Rose, Tamis, tudo bem? Aqui alguém tá perguntando, né? Se eu não conseguir responder agora durante a live, né? No final, aí eu volto vendo as perguntas, né?
E a fibromialgia, o que pode desencadear, por favor? Nós vamos falar, né? Então, olha só, os próprios medicamentos que nós fazemos uso podem afetar o nosso sistema imunológico, né? Então, o que acontece? A principal causa de infecção, de repetição, por exemplo, é a utilização de antibióticos, né? É o que agride, tudo que agride o sistema imunológico pode desencadear uma doença autoimune, como por exemplo, uma fibromialgia. É quando nós vamos sobrecarregando o nosso sistema imunológico e aí, para cada pessoa, cada um tem um órgão de choque, né? Então, se o seu órgão de choque for a pele, você vai desenvolver uma psoríase, por exemplo. Oi, quem tá chegando? Janete, Bia. Nós estamos no Insta, no Face. Então, quando você sobrecarrega o sistema imunológico, fazendo uso, por exemplo, de medicamentos como antibiótico, em algum momento o seu corpo vai começar a manifestar, né, por exemplo, uma fibromialgia. Por quê? Esse é o seu órgão mais sensível, né? Se fosse o intestino, você poderia desenvolver uma retocolite. Se fosse a tireoide, você poderia desenvolver uma tiroidite de Hashimoto, né? É por isso que assim, eu fico muito preocupada, especialmente quando eu vejo bebês com menos de 1 ano, às vezes fazendo uso de antibiótico, né? Porque nós sabemos o quanto isso vai afetar o sistema imunológico. E crianças hoje estão desenvolvendo doenças autoimunes, por exemplo, diabetes tipo 1, né? Oi, Ná, tudo bom? Mais uma colega. Quais são os sinais de inflamação? Então, quando nós temos uma inflamação, o que acontece? Né? Por exemplo, quando nós sofremos uma pancada, ali vai ficar o quê? Vermelho, quente, vai inchar, nós vamos ter dor, podemos ter febre. Tudo isso é um sinal de que nós temos uma inflamação no nosso corpo, né? Entretanto, nós temos um sistema maravilhoso dentro do nosso corpo chamado Sistema Natural de Autocura, né? Que vai enviar substâncias com propriedades anti-inflamatórias para corrigir, nos defender se for, né, de um agente externo, de um micro-organismo, por exemplo. Só que o que acontece? Muitas vezes nós não esperamos o nosso corpo reagir. Então nós fazemos o quê? Tomamos um anti-inflamatório. Nós devemos saber que anti-inflamatório é uma classe de medicamentos mais vendidas, especialmente no Brasil. E isso vai deprimindo o nosso sistema imunológico, né? E, por exemplo, quando o intestino não funciona bem, ali também já é uma outra causa, né, de que nós podemos desenvolver uma doença autoimune, por exemplo. Então, tudo começa, por exemplo, com o intestino com formação de gases, distensão abdominal, por exemplo, constipação, diarreia, né? Tudo isso já vai indicando que nós temos um desequilíbrio no nosso intestino. Mas se nós não pararmos para olhar o porquê que nós estamos com esse intestino, né, com essa alteração, isso a longo prazo pode ser mais um fator que vai somar para uma doença autoimune. Oi, Rê! Então, existe um elo muito forte entre o quê? O nosso intestino e o cérebro, né? Existe uma rede de neurônios que se comunica, né, com o cérebro. Nós temos o sistema mesentérico, ou seja, o nosso intestino, o jejum, o ilho, que são as partes do nosso intestino. Se ele não está bem, o cérebro também não vai estar bem, né? Então aí nós vamos ter o quê? Um motivo a mais, um fator a mais para desenvolvermos uma doença autoimune, por exemplo, né? Tudo bem? Quem está entrando, quem está chegando? O assunto hoje é doenças autoimunes e o que nós podemos fazer, quais as estratégias que nós podemos
né, aplicar para complementar o tratamento, né? Uma vez que os tratamentos, como eu disse, até mesmo os biológicos, eles não tratam a verdadeira causa, não é mesmo? Então vamos entender um pouquinho mais. Esse intestino que já está ali com gases, né, sofrendo com distensão, cólicas, dores, diarreia, prisão de ventre, né, constipação, isso pode gerar o que nós chamamos de leaky gut. O que é leaky gut? Leaky gut nada mais é do que síndrome do intestino hiperpermeável. É um intestino que vaza, é um intestino que começa a passar substâncias para o nosso sangue que não deveriam estar ali, que o nosso corpo não reconhece, né? E só para você entender um pouquinho, olha, aqui nós temos células do nosso intestino, olha só. E aqui, quando nós temos esses pontinhos aqui, significa que nós temos uma célula inflamada. E isso é muito comum, né? Quando você faz, por exemplo, uma colonoscopia, você vai visualizar essas células inflamadas, né? E aí, muitas vezes, os médicos, não estando ainda preparados para tratar essa questão, o que eles indicam? Olha, se você tem constipação, toma uma água com ameixa, come mais mamão. Quando o problema não está somente nessa questão. Nós precisamos entender o que nós estamos colocando no intestino, né? Quais são os alimentos que nós temos hoje inúmeros alimentos que têm essa propriedade, né, de afetar, de alterar a permeabilidade do nosso intestino, né, e provocar essa hiperpermeabilidade, né? Então, gente, olha só, de maneira simples, né, para nós entendermos. Os enterócitos que estão lá grudadinhos, bonitinhos, né? Que são essas células, essas proteínas de junção. Uma delas se chama zonulina. Essa zonulina é um biomarcador, porque quando ela é quebrada, né? Quando ela é destruída por um processo inflamatório, começa a desfazer esse filtro que nós temos no intestino. E aí, se o intestino não está íntegro, ele começa a passar essas substâncias tóxicas para o sangue, né? E eu já vou explicar o que destrói a zonulina, tá? Então, esse é um assunto muito estudado, especialmente, né, lá fora. Nós temos já inúmeros estudos apontando sobre, né, a falta da zonulina. Então, olha só. Aí o sistema imunológico começa a atacar os próprios tecidos. E aí tem início o quê? Um processo inflamatório, né? Que se for nas articulações, nós teremos artrite. Se for nos brônquios, teremos bronquite. Se for nos seios da face, sinusite. Se for nas vias aéreas superiores, a rinite, né? E as intolerâncias alimentares, né, que provocam gases, constipação, diarreia, né? Todas essas ites não deixam de ser uma autoimunidade, né? Então, quais são as causas desse problema? Bom, são várias, né, para não dizer inúmeras, mas nós vamos aqui e tentar falar de algumas delas, né? Então, algo que está sendo muito estudado, especialmente, né, em grandes universidades, como em Harvard, é o estudo dos polimorfismos, né? Você sabe o que são os polimorfismos? Já ouviu falar sobre isso? Bom, são alterações genéticas que nós trazemos em determinados genes, né? Então, o que os genes podem falar, podem dizer sobre a minha imunidade, né? Por que para alguns a imunidade, as pessoas têm uma imunidade boa, uma imunidade alta, já outras pessoas estão sempre se queixando de baixa imunidade? Por exemplo, podemos ter uma alteração genética nos genes ligado à inflamação, por exemplo. Então, algo para ser pesquisado, né? Então, eu estou só abordando assim de uma maneira muito simples, superficial,
Mas é importante que você saiba que existe hoje testes genéticos, né? Por exemplo, tem um conhecido como Full DNA, onde nós vamos identificar quais são os genes que nós temos polimorfismos. Porque se você tem uma alteração num polimorfismo dos genes da inflamação, você certamente será uma pessoa que inflama mais do que outra. Se você tiver uma alteração, um polimorfismo no gene da obesidade, você pode ter mais dificuldade de emagrecer, por exemplo. Então hoje nós temos grupo de polimorfismos com resposta inflamatória. Então se a pessoa tem um polimorfismo na interleucina 6, no PPR-gama, enfim, tudo isso são exemplos, tá? Para vocês saberem que existe essa possibilidade também do porquê você desenvolveu uma doença autoimune, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma alteração na ADPOC, que é um polimorfismo, ela vai ter mais sinalização inflamatória. E se ele for obeso, essa situação vai ser ainda mais agravante, porque aí vai ser um organismo todo inflamado, né? Por conta dessa tempestade de citocinas que são liberadas, né? Porém, mesmo as pessoas que têm esses polimorfismos, né? O que acontece? Nós sabemos que existem estratégias para silenciar esse polimorfismo. Então, ter um polimorfismo não é uma sentença, entendeu? De que você vai ter que sofrer, por exemplo, com uma doença autoimune. Basta você saber que você tem esse polimorfismo e aí nós vamos então lançar estratégias para poder silenciar esse gene, tá? Isso a epigenética nos mostra, né? Então, tudo bom? Quem tá chegando? Mari, Rose, Lê. Então, por exemplo, quem tem, Rita, quem tem, por exemplo, um polimorfismo nessa cascata inflamatória, pode fazer uso, por exemplo, de própolis, da equinácea, da maca peruana, mas se ela tem esse polimorfismo, talvez ela não tenha uma ação tão favorável quanto uma pessoa que não tenha. Então é por isso que às vezes nós vemos pessoas que falam: nossa, eu fiz uso da própolis e foi maravilhoso, eu fiz uso da maca peruana e tive uma resposta maravilhosa. Outras nem tanto. Por quê? Porque nós temos que avaliar essa individualidade bioquímica. Então, por isso que o tratamento individualizado sempre vai ser a melhor estratégia, né? Por exemplo, tem pessoas que têm alteração genética que se chama, elas têm a Conte lenta. São pessoas que não metabolizam bem o café. Por exemplo, sabe aquela pessoa que não pode tomar café após as 17 horas, que ela já não dorme? Se ela tomar algo que tenha muita cafeína, especialmente refrigerantes, que é o pior de todos, essas pessoas vão afetar ainda mais o seu sistema, porque elas já têm dificuldade para metabolizar. Geralmente são pessoas mais ansiosas, que a mente não para nunca, tá sempre com aquela mente acelerada. Então essas pessoas têm que tomar um cuidado a mais com café, com qualquer bebida estimulante, álcool especialmente, né? Então vocês vejam como é importante a gente, né, conhecer o nosso próprio corpo, né? E aí eu queria falar, né? Oi Rita, tudo bom? Quem tá chegando no Face. Então, gente, olha só, voltando na zonulina, né? Que eu falei que quando nós temos, né, a destruição da zonulina, começa a passar essas substâncias para o sangue, né? Ocorre essa hiperpermeabilidade do intestino, esse leaky gut, né? O que destrói a zonulina? Em primeiro lugar, os agrotóxicos. Então, todos os agrotóxicos, eles vão destruindo essa camada protetora que nós temos no nosso intestino, né? Medicamentos, como eu disse, antibióticos, especialmente, olha, quando eu ouço a pessoa falando que ela vai ter que fazer uso de um antibiótico por 3 meses, por exemplo, isso vai
destruir toda a zonulina que ela tem no intestino, né? Então, essa pessoa pode ser uma candidata a uma doença autoimune, porque se você fizer uso de um antibiótico durante 7 dias, apenas 7 dias, vai levar 2 anos para recuperar toda essa microbiota. Agora você imagina fazer uso por meses, né, de antibiótico. Um canal dentário mal feito pode também destruir a zonulina. Alimentos indigestos como os lácteos, a caseína, né? Assim como o glúten é um grupo de alimentos que mais destrói a zonulina no nosso intestino. E aí nós temos também o que? As toxinas emocionais, né? Nós sabemos hoje o quanto o emocional afeta, né, todo o nosso organismo, começando pelo intestino. Olha só. Então essas toxinas emocionais vai poder também destruir, né, essa zonulina. Então, nós não podemos jamais separar o que? O corpo da mente, né? E todo problema, né, a gente precisa o que? Buscar a causa. Então, nós temos que olhar também, né, na questão não só da zonulina, do intestino, né, dos agrotóxicos, do glúten, dos lácteos. Nós temos que olhar também, ver como está a nossa vitamina D. Já fiz uma live inteirinha falando sobre a vitamina D, do quanto ela é importante. E infelizmente nós temos ainda médicos que acham que a vitamina D não tem nenhuma ligação com o sintoma que o paciente está ali apresentando ali na frente. Acho que a Lê tá aqui também, né? Ela pode até confirmar isso que eu tô falando, né, Lê? Então, a vitamina, olha só, a vitamina B12, se ela estiver baixa, né? Nós vamos ter o que? Uma homocisteína alta. A homocisteína alta é um indicador de inflamação também, né? A hemoglobina glicada é um indicador de inflamação. Então, nós precisamos o quê? Corrigir esses marcadores. Por exemplo, quando as pessoas falam na questão do colesterol alto, a primeira coisa que nós temos que pensar é dosar a homocisteína, porque ela sim vai ser um marcador de inflamação. O colesterol alto, ele sozinho não é um marcador, até porque nós temos mais de 12 tipos de colesterol, né? E quando nós dosamos, nós olhamos apenas um tipo. Então já existe aí, né, o mito do colesterol. Então, se você tem essa preocupação com o seu colesterol, se ele está alto, procure dosar também a homocisteína. Se a homocisteína estiver alta, ela sim é um marcador de inflamação para as doenças coronarianas, né? Todas essas doenças inflamatórias, né? Então, aqui nós já entendemos, né, que a causa começa também no intestino, é mesmo? Então, nós sabemos que a qualidade dos alimentos está ligada ao quê? Com a sua dor, né? A qualidade daquilo que você está ingerindo vai ter ligação com a sua dor, pode ter certeza disso. Então, nós já falamos que o que destrói a zonulina, né, são os alimentos inflamatórios, como o glúten, os laticínios, os óleos refinados, que nós não deveríamos fazer uso, alimentos transgênicos, o nosso corpo não reconhece, tá? O açúcar, adoçante, álcool, tabagismo, tudo isso são substâncias que o nosso corpo não reconhece, né? Então, nós não podemos nos acomodar, né? Se temos algo que está ali mostrando, sinalizando que o nosso corpo não está bem, nós temos que buscar a causa, né? Porque sem a causa nós vamos ficar apenas tratando sintomas, que é o que normalmente a medicina tem feito, né? Tratar apenas os sintomas. Uma vez que a pessoa ficou hipertensa, ela é hipertensa para o resto da vida. Ela se tornou diabética, ela é diabética para o resto da vida, mas
o que causou essa diabetes? O que causou essa hipertensão? Nós sabemos hoje que existem 4 tipos de hipertensão. Tem muitas pessoas que estão sendo tratadas com uma classe de medicamentos que não atende o tipo de hipertensão que ela sofre. Por exemplo, se ela tiver uma hipertensão provocada pelo seu emocional, não adianta ela fazer uso de um diurético, por exemplo. Entende? Então, olha, outra causa muito importante que nós temos que pensar quando nós falamos em doenças autoimunes são os metais pesados, os metais tóxicos, né? E hoje nós temos metal pesado em todos os locais, né? Basta respirar para a gente tá recebendo aí metal pesado. Então, alumínio, chumbo, cádmio, mercúrio. Bom, o alumínio nós temos nas panelas de alumínio que nós deveríamos excluir da nossa vida, né? Alumínio, nós temos alumínio nos desodorantes, aerosol, por isso que eu evito esses desodorantes. O chumbo nós temos nas tintas, né, utilizadas para cabelo, por isso que eu também evito, eu não faço uso de tinta, né, que contenha chumbo. Hoje nós temos várias, né, temos a Súria aí no mercado que é livre desses metais. O cádmio, para quem ainda fuma, né, que é algo que a gente já nem deveria ter que falar mais sobre isso. O mercúrio nos peixes, então às vezes as pessoas falam, olha, eu como peixe, eu como salmão, mas esses peixes estão todos contaminados, se eles não forem, né, um peixe de procedência. Por exemplo, nós temos hoje a Corin, que nós temos a truta, nós temos filé de tilápia, são peixes livres desses metais, né? Os agrotóxicos, os desodorantes, como eu disse, por isso que eu evito desodorante, né, que contém alumínio. Hoje nós temos aqui na loja, nós temos da marca Forever, outras marcas também maravilhosas, livre desses metais que a gente sabe que a longo prazo vai afetar, por exemplo, a nossa tireoide, né? Protetor solar, que daria assunto para uma live inteira, né? Falar sobre o uso do protetor solar, o que ele causa, o bloqueio nos nossos hormônios, né? Então nós precisamos o quê? Conhecer, fazer dosagem no sangue para avaliar como estão esses metais no nosso corpo. Hoje nós temos aparelhos de biorressonância que você não precisa nem dosar no sangue, né? Você consegue avaliar quanto de metal você tem. Nós temos a avaliação pela íris, que é maravilhosa, que eu gosto demais, estou sempre recomendando, né? Porque pela íris você consegue avaliar se você tem metal tóxico, por exemplo, no intestino, né? Olha a importância, né, dessa forma de diagnóstico. Outras causas, né, para as doenças autoimunes, nós temos as parasitoses, né, que é algo que também não é muito falado aqui, mas nós temos, olha, toxoplasmose, ateníase, né? Se você faz um exame de sangue, você tem lá um índice alto de eosinófilos, que é algo que às vezes os médicos passam batido na hora de falar sobre a análise do seu exame de sangue. Se ele estiver alto, você tem uma indicação de parasitas, né? De 6 a 17% é indicação de parasita e é algo que é pouco falado, né? E para isso nós temos algo que nós podemos fazer. Então, se você suspeita que você tem parasitas no corpo, faça uso, por exemplo, do óleo de semente de abóbora, tá? Aí nós temos, olha, esse da Vital Atima, Vital Pro, excelente concentração, né? Porque quando nós fazemos uso de um suplemento, você precisa conhecer a qualidade desse suplemento, se realmente ele cumpre com aquilo que ele promete, porque hoje nós temos no mercado de suplementos que está crescendo cada vez mais, suplementos que são resíduos químicos, resíduos da indústria química, que nós não deveríamos fazer uso, né? Então, por exemplo, aqui nós temos de fato óleo de semente de abóbora prensado a frio, numa concentração ideal, né? Porque não adianta você também tomar algo que tem uma concentração muito baixa. Por exemplo, esses suplementos que são vendidos, a Diase,
Não tem como ali dentro ter tudo que o nosso corpo precisa e nosso corpo nem reconhece aquilo lá. Aquilo lá para ele é um lixo tóxico, tá? Nosso corpo ele reconhece aquilo que existe dentro de nós, aquilo que existe na natureza, né? Então aqui, olha, fazer uso de óleo de semente de abóbora é muito importante, né, para parasitas. O óleo de coco, né, que já é mais falado. Então, olha, um óleo de coco prensado a frio, extra virgem, orgânico, o nosso corpo reconhece, né? Tem o óleo de orégano também, óleo essencial de orégano. Nós temos uma linha de frequenciais quânticos também, como esse, que atua especificamente nos parasitas, também muito importante, o no-worm, né? Existe a tintura de coentro que você pode também encontrar em farmácias de manipulação, né? Então, olhar para essa questão, se você tem alguma doença autoimune, é muito importante. A outra causa, né? A questão da vitamina D, nós já falamos. Quem tá chegando, fala oi todo mundo, oi Cris. Então, gente, avaliar como está a sua vitamina D, né? A importância do sol, de nós tomarmos sol no horário adequado. Não adianta tomar sol se não for no horário, né, que é a vitamina D que o nosso corpo absorve. Lembrando que quem faz uso de medicamentos para baixar o colesterol vai ter dificuldade de absorver a vitamina D, não vai produzir a vitamina D. Se você tem um colesterol baixo, você não produz vitamina D. Se você usa filtro solar, você não produz vitamina D, né? A vitamina D, quando nós fazemos uso, é sempre importante ela estar associada com a vitamina K, né? Que é a melhor absorvida. Então, tudo isso nós precisamos o quê? Conversar com os médicos, né? Para poder entender melhor essa questão e se conhecer, né? Hoje nós temos no mercado, por exemplo, a venda de proteínas feitas com osso, né? Caldo de osso em pó, você encontra já para comprar, porque já estudado, né? Já sabe que realmente ela tem uma importante ação nas doenças inflamatórias, né? Então chama Beef Bone Broth, você pode encontrar, é da marca Now, tá? E olha, você vê, os antigos faziam, né? Não faziam aquele caldo de osso, caldo de mocotó, tudo isso tem uma ação no nosso corpo, né? Para os veganos, ele pode fazer uso, por exemplo, da proteína de semente de abóbora tostada, né? Se ela não quer fazer uso, né, desse caldo de osso, que também vai ter essa ação anti-inflamatória, ela pode usar a semente de abóbora, né? Então, nós temos, olha, uma outra estratégia muito importante, anti-inflamatória, chamada Boswellia serrata, tá? Você encontra esse suplemento também para comprar, né? É um excelente suplemento para tratar dores articulares, né? Vai atuar na recuperação das lesões musculares, né? Combate a asma, colite, a doença de Crohn, o inchaço, artrite reumatoide, osteoartrite. Então, nós temos, olha só, então guarda esse nome, Boswellia serrata, tá? Você encontra, e aí o ideal é você ter um acompanhamento para você saber qual vai ser a dosagem, mas em média de 150 a 500 miligramas por dia, tá? Mas aí se você tem um acompanhamento, vai poder indicar qual a melhor dosagem para você. Precisamos avaliar o que? A vitamina B12, né? Se ela estiver baixa, também é um fator de risco, né, para inflamação. E hoje nós temos então o metilfolato ou metilcobalamina, tá? Outra estratégia importante é um chá coringa que nós podemos fazer uso para quem tem doenças inflamatórias, doenças autoimunes, é o chá de gengibre. Então você vai tomar no meio do seu café da manhã e no meio da tarde um chá de gengibre, né? Que é uma excelente forma de fazer metilação, né? Que é algo que nós precisamos fazer para prevenir e tratar doenças inflamatórias.
Outra estratégia muito importante é fazer uso do chá de espinheira santa. Olha só, eu não indico chá em forma de sachês que não seja orgânico, tá? Se não for orgânico, você precisa fazer a infusão, o chá com a ervinha mesmo, porque o chazinho que é vendido assim, olha, em forma de sachê, esses que são vendidos em mercados, eles não têm mais a propriedade, né, medicinal, por exemplo, da espinheira santa. Então, faça uso, né, da espinheira santa, a granel, né, aquele que você compra, ou assim, olha, em sachêzinho se for orgânico, né? O magnésio é outra estratégia muito importante, né, que vai ter uma ação, né, como anti-inflamatório, relaxamento cerebral, relaxamento muscular, relaxamento gástrico, relaxamento intestinal, muito importante. A glutamina, olha, aqui nós temos também vários tipos de magnésio que também você pode buscar qual seria o mais indicado para a sua doença autoimune, né? Se é o caso, ou para doença inflamatória. É aquilo que eu falo. Aqui eu gosto de passar, né, o que existe, mas sempre a individualidade vai ser assim, primordial para que você tenha sucesso no seu tratamento, tá? A glutamina, olha só. A glutamina é um aminoácido também muito importante para mediar processos inflamatórios, vai ser o alimento dos enterócitos, que são as células do intestino, né? Então vai regenerar essas células do intestino. E nós sabemos que a disbiose está associado em mais de 70% nas doenças crônicas. E o que é a disbiose? A disbiose é uma alteração na microbiota saudável. Assim como existe o leaky gut, que deixa passar substâncias, que é um intestino hiperpermeável, nós temos também a questão da disbiose, que é essa alteração na microbiota saudável, quando nós temos mais micro-organismos patogênicos que micro-organismos do bem, micro-organismos que vai nos proteger, né, das doenças. Então, nós precisamos ficar atento. E o que causa disbiose? O primeiro deles são os medicamentos. Então, se você faz uso de medicamentos, certamente você tem uma disbiose, né? Como eu disse, se você fizer uso de 7 dias de antibiótico, vai levar 2 anos para regenerar essas bactérias, né? As bactérias boas do nosso intestino. E são elas que mantêm a integridade, né, do nosso intestino. Então, se você sofre com distensão, barriga, né, distendida, gases, isso já é um sinal de disbiose, tá? Então, como que nós vamos equilibrar, né? Oi, mãe, Pati, Ângela, todo mundo que está chegando. Então, como que nós podemos equilibrar? Bom, fazendo uso de pré e probióticos, né? Prebióticos é tudo aquilo que vai alimentar as boas bactérias. E aí nós temos a biomassa da banana verde, nós temos alimentos, né, que tem essa ação também de promover o crescimento de boas bactérias. Então, fazer uso de alimentos fermentados, por exemplo, de kombucha, do kefir, né? Os probióticos que são vendidos também, se for um bom probiótico revestido, vai ter uma ação muito importante para devolver nessas boas bactérias. Remover os gatilhos é muito importante, então não adianta só pensar, né, em como tratar, mas se você não remover o estresse que está desencadeando toda essa situação, os medicamentos, né, tudo isso vai ser um fator a mais para você continuar com a sua doença autoimune, por exemplo, né? Já falamos aqui da glutamina, cebola, alho também tem ação pré-biótica no nosso intestino. Carvão ativado também pode te ajudar a fazer essa limpeza, né? O jejum é algo também favorável, o jejum no mínimo de 12 horas
é detoxificante, vai ajudar você a limpar, né, esse intestino. Existe também a autoemoterapia, né, ozonioterapia, que está sendo muito estudado, né, oxigênio reativo, né, o que nós temos, por exemplo, olha, a frequência do oxigênio, né, esse aqui também faz maravilhas, ele melhora a questão, né, ele é bactericida, ele é viricida, fungicida, né, ele é oxigênio para as nossas células não sobrevivem sem oxigênio. Aliás, todas as doenças, elas nascem pela falta de oxigênio, né? Se não chega oxigênio nas células, não chega nutrientes, né? Um câncer, por exemplo, é uma célula que falta oxigênio. Nós temos, inclusive, tem um livro aqui, né, que fala: os capilares determinam o nosso destino, onde o pesquisador, né, ele quis saber o que tinha na babosa, né, que é a aloe vera, que ela era indicada para um grande número de doenças, inclusive todas essas que nós estamos falando aqui. E aí ele descobriu que o poder da babosa, da aloe vera, está na capacidade que ela tem de oxigenar até mesmo os microcapilares, né? Então nós precisamos de oxigênio, né? Aqui nós temos também, olha, o aloe vera, né, que é a babosa, né, retirada a aloína. Então é sempre muito importante, quando você fizer uso da babosa, né, saber se ali não contém aloína, que também é uma substância que não são todas as pessoas que metabolizam, né? Então, outra estratégia muito importante para quem tem uma doença inflamatória é fazer uso das enzimas digestivas, especialmente em jejum, né? As enzimas, elas atuam, quando ingerida próxima das refeições, ela vai ter essa ação para digerir os alimentos, mas quando você faz uso dela em jejum, ela tem essa ação anti-inflamatória, ela melhora quadros de dor, tá? Então, essa é uma outra estratégia. Fazer uso de um bom ômega 3 também, com doses altas de EPA e DHA, tem uma ação muito importante nas doenças autoimunes. Cerca de 4 gramas ao dia seria indicado, tá? Mas sempre procure o melhor ômega 3 que você possa encontrar, porque não adianta, se você pagar muito barato esse ômega 3, certamente ele vai estar contaminado com metais tóxicos, ou ele vai ter uma concentração muito baixa de EPA e DHA, que não vai ter ação que nós queremos como anti-inflamatório, né? Nós temos também, olha, algo que eu divulgo bastante, que são o que? Os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles têm ação, assim, aromacológica, dermatológica, eles têm ação como anti-inflamatório. Então, se você fizer uso de um turmérico, por exemplo, que é o açafrão da terra, você pode, é a cúrcuma longa, olha só, esse óleo é um excelente anti-inflamatório. Então aí procure a orientação, né, de um profissional que vai indicar qual a melhor forma de você fazer uso, né, por exemplo, do turmérico, tá? Nós podemos também utilizar o óleo essencial de gengibre, de copaíba, tá? Excelente! Olha só, que nós temos também, olha, a copaíba destilada, tá? Excelente anti-inflamatório, um dos óleos mais estudados atualmente com propriedade anti-inflamatória, e é um óleo aqui do nosso Brasil, né? Então isso é muito importante. Bom, nós agora vamos falar um pouquinho da questão do estresse, né? Que também é um dos maiores causadores, né, das doenças autoimunes. Então, existem 2 tipos de estresse, né? O estresse, que é aquele estresse positivo, que faz a gente partir para ação, ficar mais criativo. Mas tem o distresse crônico, que é quando eu não consigo aceitar uma situação que eu estou vivenciando. Por exemplo, quando eu tenho um sentimento de rejeição, quando eu sinto ódio, mágoa. Mágoa, o que é? Uma má água, né? Uma mágoa, por exemplo, esse estresse pode sim desencadear uma doença autoimune, né? E eu quero inclusive agora
compartilhar com vocês, né, uma visão, né, a visão da nova medicina ou medicina germânica nas doenças autoimunes. Olha só, o que o Dr. Hammer descobriu, né? Ele desenvolveu o que ele chamou de as 5 leis biológicas, tá? O Dr. Hammer, ele percebeu que as doenças, elas não surgem ao acaso, como em qualquer estresse. Então, por exemplo, aí eu identifiquei algumas formas de estresse. Mas para o Dr. Hammer, não é qualquer estresse que gera uma doença, por exemplo, né? O corpo, ele sempre tenta sobreviver a uma ameaça, né? Mas quando essa ameaça ela vem junto com algo inesperado e vivido em solidão, nesse momento o corpo pode sim desencadear uma doença. Então, esse estresse, ele precisa estar, né? Tem que ser algo vivido algo inesperado, vivido em solidão. Tem que ser como você tem que ter sentido uma ameaça na sua vida. Então, esse estresse pode desencadear uma doença autoimune, né? Lembrando que o corpo, ele nunca faria algo para nos destruir. Nunca, né? O corpo, ele sempre quer nos proteger. E tudo tem um sentido biológico para o nosso corpo. Seja uma dor, seja uma inflamação, seja uma doença autoimune, até mesmo a osteoporose tem um sentido para o nosso corpo, né? Por exemplo, o corpo, se ele precisa entrar, por exemplo, ele está sofrendo com uma situação de um sentimento de autodesvalorização, por exemplo, ele pode entrar num processo de perda óssea. Por exemplo, dependendo do que você está passando, dependendo do que está acontecendo na sua vida, né, como um sentimento de autodesvalorização, por exemplo, você pode desenvolver uma osteoporose, mas é o corpo tentando priorizar aquilo que é vital naquele momento. Então, o que é vital para o corpo? É a sobrevivência. Então, ele prefere que você perca osso, por exemplo, do que perca a sua vida. Né? Então tudo tem um sentido, né? O corpo ele está sempre a favor, ele nunca está contra, né? Então por isso que é importante a gente entender, né, o porquê daquilo que nós estamos vivenciando, né? No caso da psoríase, por exemplo, né, que é uma doença autoimune, segundo a nova medicina, o Dr. Hammer, ela pode ser provocada por uma perda de contato, ou por alguém que você não queira mais o contato, por exemplo, alguém que você quer evitar o contato, ou alguém que você teve que se distanciar, por exemplo, a mãe que fica longe, por exemplo, de um filho, de uma forma inesperada, né? A perda de um ente querido, pode sim desenvolver uma psoríase, né? Então, a gente entende que não existe uma vida sem problemas, não é mesmo? Mas é o problema que nos move, é o problema que nos coloca, né, nesse caminho de evolução. A evolução ela é necessária, é para isso que nós estamos aqui. E os egípcios, né, eles entendiam muito sobre isso, né? Eles entendiam que tudo aquilo que nós passávamos, né, até mesmo um erro, fazia parte do caminho de evolução. Era só um instrumento, né, de aprendizado, que as pessoas não precisava ser salvo do erro, por exemplo. O problema não é o erro, o problema é como lidar com as situações que a vida nos coloca, né? Nós vamos nos colocar na posição de vítima ou de oportunidade, né? Por exemplo, a oportunidade, se você desenvolveu uma doença autoimune, a oportunidade de repente começar a praticar uma atividade física, agradecer mais, amar mais, pedir uma cura para o Criador, né? Sempre, através da dor, vai vir a cura também, né? Seja a cura para o pessimismo, a cura do financeiro, né? A cura de uma doença, dói, mas é a cura que nós precisamos para o nosso corpo, né?
Então, uma outra estratégia muito importante, né? Talvez a melhor solução para qualquer problema, né? Seja doença autoimune, seja uma doença inflamatória, síndrome do pânico, bipolaridade, vício, compulsão, depressão, é o que? É nós trabalharmos com a espiritualidade. Hoje, os médicos da linha integrativa têm falado cada vez mais da importância de nós buscarmos a espiritualidade, né, como uma forma de tratamento, de autoconhecimento, né, de tratar uma doença autoimune, por exemplo, né? Não tem como fugir, é o que vai realmente trazer a cura, né? Isso está sendo falado, né, por pessoas que estudam, por exemplo, a fisiologia, os hormônios, o metabolismo, né? Só que o que acontece? O médico, o profissional que está te tratando, que está acompanhando você nessa doença autoimune, ele não pode mandar você fazer algo que ele mesmo não pratica. Por exemplo, como que um médico vai falar para você que você precisa meditar se ele não medita? Como que ele vai falar para você que você precisa deixar o glúten, deixar os alimentos que estão te inflamando, diminuir o uso de medicamentos se ele não faz isso, né? Como que ele vai falar para você que você precisa perdoar uma mágoa se ele não perdoa? Falar de rotina se ele não tem rotina para a vida dele? Aproximar do Criador se ele também não pratica isso. Então nós precisamos cada vez mais buscar profissionais que estão conectados com o todo, né? Não só olhar para nós como um órgão afetado, né? Por exemplo, uma psoríase, você não pode olhar só para a pele. Uma fibromialgia, todas as doenças, nós precisamos olhar para a pessoa como um todo. Então, essa é a busca pela saúde plena. E a busca pela saúde plena inclui alimentação, inclui suplementação, especialmente para quem não faz uso não consome somente os alimentos orgânicos, né? Porque hoje o solo está pobre, o solo não tem mais os nutrientes, os minerais que o nosso corpo precisa. Esses alimentos que são lotados de agrotóxicos, eles são pobres em nutrientes e eles não têm a energia vital, e o nosso corpo, ele se alimenta da energia vital, dos fotonutrientes, né? O nosso corpo, ele só reconhece quando esse alimento é dotado de fotonutrição, né? E infelizmente os alimentos que estão, né, que a grande maioria encontra, não tem essa nutrição que o nosso corpo reconhece, essa nutrição celular. Então é por isso que cada vez mais as pessoas estão dependentes de suplementação. Só que se elas buscarem uma suplementação, como eu disse, que é um resíduo da indústria, né, alimentícia da indústria, um resíduo da indústria farmacêutica que não tem um objetivo de nutrir aquelas células, as pessoas vão fazer uso de suplementação e vão continuar doentes, que é como eu recebo aqui muitas pessoas na loja. As pessoas chegam fazendo uso de inúmeros suplementos, mas estão cada vez mais doentes. Então tem alguma coisa errada, não é mesmo? Então, olha só, a suplementação, desde que seja uma suplementação, né, que o corpo reconheça, e isso não vai ser barato. Eu garanto para você, é mais barato você investir numa comida de verdade orgânica do que numa suplementação. Nós queremos uma fórmula mágica, nós queremos engolir um suplemento e falar que ele vai fazer tudo por nós, e ele não vai, tá? Então, a suplementação de boa qualidade, atividade física, o nosso corpo, ele precisa de movimento, né? Meditação, espiritualidade, o amor ao nosso passado, reconhecer, agradecer pelo nosso passado, agradecer pelo futuro, agradecer por tudo, né? Praticar a espiritualidade, né? Como a gente se comporta? Será que eu honro meu pai, a minha mãe,
né? Como eu sou com os meus amigos, será que é da mesma forma que eu trato o meu pai e a minha mãe, né? Meus filhos, o porteiro que eu encontro, o vizinho, a natureza, eu honro a natureza. Só assim nós vamos conseguir reverter as doenças autoimunes, né? A cura, ela não vem fácil, mas a gente tem que estar sempre nessa busca do autoconhecimento, de conhecer as estratégias, de tudo que nós podemos fazer, né? Eu sempre digo aqui, eu não faço uso de medicamentos alopáticos há mais de 30 anos, né? Eu busco sempre nessas estratégias que eu comentei aqui com vocês, na natureza, nos alimentos ricos em energia vital, né? Só o fato de não fazer uso de medicamento alopático, você já vai dar um salto na sua saúde, né? Porque os medicamentos são os que mais destroem a nossa imunidade, tá bom? Gente, olha, eu nem sei quanto tempo já falei, eu acho que já deve estar acabando o tempo, então eu não sei se tem alguma pergunta, se alguém gostaria de falar, eu não consegui acompanhar aqui tudo. Olha, tem muita gente aqui que passou aqui no Face. Então, gente, tem alguma pergunta que vocês gostariam, né? Se eu não respondi, não falei, deixa aí nos comentários para mim. Eu espero que essa live fique salva e aí depois eu respondo para vocês, tá bom? Gente, adorei estar aqui, é um prazer sempre que eu posso, né? Estar aqui compartilhando aquilo que eu pratico, aquilo que é o meu dia a dia, né? Obrigada, amo vocês, fiquem com Deus, um excelente domingo, gratidão, beijos, tchau! Olá, bom dia!